Bom dia! Estamos iniciando mais uma meditação online e é a primeira do ano de 2016. Olha que coisa legal! Então, primeiramente, eu gostaria de desejar a todos um feliz 2016, com muita alegria, muitas realizações e muita evolução espiritual. E nada melhor para começar o nosso ano, nesse primeiro domingo do ano, do que uma meditação coletiva, como nós estamos fazendo agora, uma meditação online, em que apesar da distância, todos nós estamos juntos aqui com o mesmo propósito, com as vibrações ainda mais intensas pelo fato de nós estarmos todos conectados, juntos. Então, é uma excelente forma de nós começarmos o nosso ano. Nós vamos meditar juntos, nós vamos aprender sobre um tema que vai ajudar nessa nossa caminhada. E espero que todos vocês gostem, que estejam confortáveis. E para isso, logo de princípio, eu gostaria de pedir que nós assumíssemos uma postura de meditação um pouco mais relaxada, para que a gente possa apreciar esse momento. Então, como seria isso? Bom, quem estiver de sapatos, pode tirar os sapatos, né? E se tiver muito frio, pode ficar com as meias ou até mesmo com os sapatos, se estiver muito frio aí onde você estiver. Procure se sentar sobre a cadeira, provavelmente, como você está, sobre a cadeira, de forma confortável, com as palmas das mãos sobre o colo, com as palmas voltadas para cima, como a gente vê na figura. Mas você, diferentemente da moça da figura, você pode ficar sentado sobre a cadeira e apoiado sobre o espaldar da cadeira, não tem problema. Mas se você desejar sentar nessa famosa posição de lótus, como na figura, também não tem problema. Então, procure ficar com a coluna ereta, mas sem submeter o seu corpo a grandes tensões. Relaxe os ombros, relaxe os braços, relaxe os músculos da face. Esse é o momento seu. Você não precisa empregar nenhum esforço para isso. Também gostaria de pedir que vocês desligassem o celular ou colocassem no silencioso, fechassem as outras janelas do seu navegador. E por que isso é importante? Porque a chave para nossa meditação, para nossa experiência meditativa, é a nossa atenção, porque a atenção é o veículo da nossa consciência. E normalmente a nossa atenção, ela é muito dispersa e ela é bombardeada constantemente pelo fluxo de informações que nos rodeia. Então, para que a gente comece a purificar a nossa atenção, é muito importante que a gente permaneça no momento presente e evite todas essas coisas que possam desviá-la e possam tirar a atenção do nosso interior. Então, o celular, a própria internet, barulhos externos. Procure um momento sossegado para você, para que você possa investir em si mesmo e para você possa desfrutar ao máximo, ok? Então, feito tudo isso, toda essa harmonização do ambiente, nós vamos dar início a essa nossa sessão de hoje. E vocês que já nos acompanham há mais tempo sabem que sempre no começo fazemos uma breve introdução sobre a Sahaja Yoga para aqueles que nos acompanham pela primeira vez. Então nós fazemos uma introdução geral, em linhas gerais, sobre o que é a Sahaja Yoga, sobre o que é a meditação, o que é essa proposta que nós estamos trazendo a vocês. E feito isso, nós fazemos a primeira meditação do dia. E depois nós passamos a abordar o tema de hoje, e o tema de hoje é o poder das vibrações, como nós despertamos, depois de adotar o hábito de meditar, para um novo patamar de consciência, que é a consciência vibratória. Nós assistimos então a uma palestra da fundadora da Sahaja Yoga, Shri Mataji Nirmala Devi, que é a senhora que estava na foto exibida momentos atrás. E depois disso nós fazemos uma segunda e breve meditação. Então esse é o nosso itinerário de hoje. E vamos lá então. Bom,
A Sahaja Yoga, gente, é um método de meditação que foi criado por essa senhora indiana, que é uma senhora muito eminente, de sabedoria notória, uma personalidade muito notável, Shri Mataji, em 1970, meditando às margens de uma praia na Índia. Então, Shri Mataji concebeu um método para que todas as pessoas, indistintamente, independentemente de qualquer condição, de qualquer crença, de qualquer faixa etária, de qualquer status social, pudessem encontrar as mais altas potencialidades que existem dentro de si mesmos, que existem dentro de todos os seres humanos de forma inata. E ela queria também que esse método fosse fácil, espontâneo, justamente para que ele fosse acessível a todas as pessoas de uma forma muito democrática. Então, foi assim que ela concebeu a Sahaja Yoga. A palavra Sahaja significa espontâneo. Yoga significa união. Então, para vocês verem que na própria concepção a Sahaja Yoga é um processo vivo. É uma experiência, é algo que acontece dentro de nós. Não é somente algo que nós lemos num livro ou uma palestra a qual nós assistimos, que se reduz a uma experiência mental. Não. A Sahaja Yoga é algo que vai acontecer dentro de cada um de nós. E esse acontecimento, o acontecimento no qual se baseia toda essa jornada, é algo que nós chamamos de despertar da Kundalini. A Kundalini é uma energia que todos os seres humanos possuem dentro de si e que reside, que está depositada no nosso osso sacro, que é um osso triangular que fica na base da nossa coluna e que está representado aí nessa figura que vocês veem na tela. Então, a Kundalini, esse nome é sânscrito, é uma energia residual, é um coeficiente espiritual, energético que nós temos dentro de nós, que fica enrolada sobre si mesma e reside nesse osso sacro, tanto que a palavra Kundalini, esse prefixo Kundal, significa espiral ou enrolado, e Ini é o sufixo feminino, porque os sábios de antigamente que meditavam sobre isso, que buscavam essa energia, eles atribuíram a ela qualidades femininas, descobriram, perceberam que essa energia ela é um reflexo da Mãe Divina em nós, de Deus Mãe em nós, porque ela tem atributos femininos. Então, normalmente nos seres humanos essa energia ela se encontra em estado latente, ou seja, nós não a utilizamos. Mas quando nós passamos a meditar com o nosso desejo, essa energia desperta. E quando ela desperta, ela faz um movimento ascendente, ela sobe e ela percorre todos os centros, plexos de energia que nós possuímos dentro de nós. São 7 os principais. E ela chega ao topo da nossa cabeça, onde era a antiga moleira nas crianças. E quando ela faz isso, quando ela perpassa a nossa moleira, o topo da nossa cabeça, que é o último plexo, o último chakra, então acontece um evento que modernamente Shri Mataji chamou de realização do si. E o que significa? Significa que essa nossa energia individual se conecta com o todo. E isso é yoga, isso é união. Então, nós nos tornamos almas realizadas ou personalidades conectadas com esse poder que tudo permeia, cuja essência é o amor. Então, a grosso modo, nós podemos imaginar um aparelho eletrônico sendo plugado na fonte, na tomada. Da mesma forma, nós, que por diversos motivos vivemos na nossa individualidade fechada, na nossa ilusão, nós passamos a nos conectar com essa fonte perpétua de energia, que é a mesma energia cósmica que tem diversos nomes em diversas tradições e que faz tudo se movimentar nesse universo e além do universo. É a mesma energia
que move o ciclo da natureza de forma tão bela, de forma tão harmoniosa. É a mesma energia que faz nosso coração bater, nós respirarmos sem que a gente precise dar nenhum comando para isso. Tudo acontece de forma espontânea. Do mesmo modo, a nossa meditação, a nossa evolução se dá de forma espontânea. Quando essa energia, Kundalini, ela desperta e ela começa a atuar em nós, e isso se dá de forma muito gradual, até mesmo lenta, nós podemos dizer, ela abre nossa consciência para outras dimensões. E a primeira delas é o que nós chamamos de consciência sem pensamentos, que é a meditação em si. O que é meditação? Meditação nada mais é do que vivenciar esse estado de consciência, que seria um quarto estado de consciência, que é a ausência de pensamentos, um silêncio mental. A nossa mente fica tranquila e silenciosa. Aquela cadeia de pensamentos cessa ou diminui. A frequência dos pensamentos diminui. E se a gente parar para observar, são os pensamentos os veículos das coisas negativas. Perdão. É um pensamento que vai trazer uma lembrança ruim do passado e vai fazer você se sentir mal, ou é um pensamento que vai te projetar para o futuro e vai te trazer uma ansiedade, uma angústia. Como eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, essa meta, aquela meta. Isso tudo, essa cadeia de pensamentos ininterrupta, vai roubando a nossa paz e vai nos cansando muito internamente. Então, esse cansaço mental é muito difícil de ser curado. Então, a gente pode tirar férias, a gente pode fazer isso, fazer aquilo, mas quando a nossa frequência mental interior é muito intensa, nós nos sentimos cansados o tempo todo, às vezes mesmo sem fazer nada. E esse perdão, é o mal do qual a maior parte da humanidade padece. E justamente isso é uma das coisas que a meditação vem nos proporcionar, esse profundo relaxamento, essa profunda paz interior. Além disso, além da gente ser alçado para esse estado meditativo de forma muito espontânea, com a meditação e com o despertar dessa energia maternal, a Kundalini, nós iluminamos, nós despertamos, regeneramos centros de energia que nós temos ao longo da nossa coluna vertebral e no cérebro, que são os famosos chakras. A palavra chakra, literalmente do sânscrito, ela significa roda, porque são plexos de energia em forma circular que estão representados por essas flores coloridas que nós vemos na figura, e que também no nível físico, porque eles são plexos de energia, certo? Não são palpáveis, a gente não vê, a gente não sente no nível grosseiro, mas eles estão lá. Mas no nível físico eles correspondem aos plexos nervosos, do nosso sistema nervoso. E esses chakras, eles guardam qualidades intrínsecas em nós. Então são depositários de qualidades, habilidades espirituais. Vou enumerar de forma breve, só para a gente ter uma ideia. A gente se aprofunda nisso ao longo do nosso curso, certo? Então, o primeiro chakra ele nos dá a inocência, a sabedoria, o equilíbrio. O segundo chakra, a criatividade, o puro conhecimento, a pura atenção. O terceiro chakra, a generosidade, a satisfação, o contentamento, a harmonia familiar, profissional. O quarto chakra nos dá a autoconfiança, a completa ausência de medo, a capacidade de amar incondicionalmente. E no nosso quarto chakra, no lado esquerdo, reside a centelha divina em nós, que é o Espírito, na acepção mais pura da palavra, aquilo que é eterno e incognoscível dentro de nós, que é essa chama representada pelo Espírito. No quinto chakra, nós temos todas as capacidades e qualidades da comunicação com o mundo externo, a fala, a pura fala, a diplomacia, a doçura nas ações, nas atitudes,
o senso de coletividade, certo? Nossa autoestima, também a forma como nós nos relacionamos com nós mesmos. Subindo mais um pouco no sexto chakra na nossa cabeça, nós temos as qualidades do perdão, da não reação, do silêncio interior, da consciência sem pensamentos. E o último chakra, que fica no topo da cabeça, que é descrito pelos sábios antigos como a flor de 1000 pétalas, ele é a integração de todos os outros. E quando a Kundalini alcança esse sétimo chakra, então ela promove a nossa união com esse poder que tudo permeia. E é interessante que o sétimo chakra corresponde à área límbica do cérebro, que é a central responsável pelas nossas emoções. Então, cientificamente é comprovado que a meditação, especificamente a meditação da Sahaja Yoga, ela atua sobre a área límbica do cérebro e ela fomenta a produção de emoções positivas e inibe a formação de emoções negativas. São vários os efeitos do nosso nível físico já estudados cientificamente. Todo o nosso sistema nervoso muda, ele atua de forma mais relaxada. Nós ativamos o sistema nervoso parasimpático, que é aquele que relaxa, que descontrai. A nossa produção hormonal muda de forma positiva. São várias reações em cadeia de forma positiva que a meditação proporciona dentro de nós. E ao mesmo tempo a experiência ela é muito doce, ela é muito suave. Ninguém vê coisas, ninguém sai levitando por aí ou tem reações adversas, não. É tudo muito suave porque essa energia da Kundalini é como uma boa mãe dentro de nós. E é o início de uma jornada muito bonita que nós podemos assumir como uma meta ou como um desejo para esse ano de 2016, que é assumir o hábito da meditação. Para isso, eu convido todos vocês agora a traduzir essas palavras em uma experiência. Nós vamos fazer a nossa primeira meditação do dia e como fazemos isso? É muito simples. Nós nos sentamos, pode ser sobre a cadeira, com as mãos sobre o colo, as palmas voltadas para cima, mais ou menos como na figura. Nós vamos fazer alguns passos muito simples, que nós tocamos com a mão direita no lado esquerdo do nosso corpo, dos nossos centros, certo? E em cada ponto desse nós fazemos uma afirmação que corresponde à qualidade que aquele chakra possui, para que com o nosso livre-arbítrio nós possamos dar energia, vibrações a esses chakras e despertar a nossa Kundalini. Nós vamos fazer uma meditação que será guiada por Shri Mataji. E é um vídeo com legenda. Então, Shri Mataji, na verdade, no início da meditação, ela pede que todos nós fechemos os olhos. Quem consegue compreender inglês pode manter os olhos fechados e seguir a meditação apenas com a fala de Shri Mataji. Mas aqueles que precisam ler a legenda podem manter os olhos abertos sem problemas, ok? Dito isso, vamos lá então. Vamos nos sentar, relaxar os ombros, relaxe. Vamos nos preparar para a meditação. Feche os olhos por enquanto. E vamos fazer uma respiração lenta e profunda para trazer a nossa atenção para o interior. Então, inspire, encha o ar de pulmão, mantenha o ar no pulmão. Agora, solte o ar devagar. Imagine que você está soltando todos os pensamentos, todas as preocupações junto com o ar. Repita esse movimento da respiração por mais algumas vezes até você se sentir mais calmo por dentro.
Diga a si mesmo, diga à sua mente que esse é um momento seu, que você vai dedicar a si mesmo, ao seu bem-estar, à sua evolução, e nada é mais importante do que isso, ao menos nesse momento. Nós não podemos resolver nada sentados aqui. Agora, abra os olhos e vamos fazer a meditação conduzida por Shri Mataji, a fundadora da Sahaja Yoga. Your right hand on your heart. All the time the left hand is towards me. Now, here you have to say, in your heart, with all sincerity, Mother, am I the spirit? Ask the question 3 times in your heart. This is a very fundamental question. Now bring the right hand on to the left hand side of your stomach, in the upper part. Here press it. Now this is the center of your mastery, your guidance, your Guru Tattva as they say. So ask a question, Mother, am I my own master? This is a question to be asked 3 times. Mother, am I my own master? Now, bring your right hand down below, in the lower part of the abdomen. Now, this is the center from which all the divine work is done. All the pure work is done. So to ask 6 times, because this center has got 6 petals. Mother, please give me pure knowledge. 6 times you just ask. As a result of this asking, the Kundalini starts getting awakened. Now to help the Kundalini to rise, you have to cooperate with her. So please put your right hand on the left hand side in the upper part of your abdomen and press it on the stomach. Now here you have to say with full confidence, to help the Kundalini to rise, Mother, I am my own master. This you have to say 10 times. These are the 10 commandments which you have to say. That, Mother, I am my own master. Now, 10 times with full confidence. Now please raise your right hand to your heart. Now, here you have to say, again with full confidence, Mother, I am the Spirit. This is the truth. You are the Spirit. But you have to say with full confidence, Mother, I am the Spirit. This you have to say 12 times.
Now one has to know that God Almighty is the ocean of love. But above all, He is the ocean of forgiveness. So He forgives. Whatever wrong you do, He forgives. So don't feel guilty and put your right hand across. On the left hand side, in the corner which is made by your neck and your shoulder. Now here you have to say, again with full confidence, 16 times, Mother, I am not guilty. Please say it. Mother, I am not guilty. 16 times. I am not guilty at all. Please say it. Please say it. Very hot. Now raise your hand across on your forehead. And it's a very important center. Here you have to say from your heart, Mother, I forgive everyone. Please say it from your heart. How many times is not the point. Mother, I forgive everyone. Now some would say that it's very difficult to forgive. But it's a myth that we do not forgive or we forgive. We do not do anything in both the cases. But if we don't forgive, then we play into wrong hands. So please say from your heart, Mother, I forgive everyone. Now please take your hand on the back agya, the same center, on the back side of your head and allow your head to rest on it and push it back a little bit. Now here, you have to say, for your satisfaction, because you always feel guilty, that, O Divine, if I have done anything wrong, please forgive me. Please forgive me. From your heart. Stretch your hand fully and put your center of your palm on top of the fontanelle bone area, which was a very soft bone in your childhood. Press it hard. Press hard your scalp. Now you have to move it 7 times, saying one thing, which you have to ask for. Mother, please give us my self-realization, because I cannot force on you. So you have to ask for it. 7 times, press it hard and move it 7 times, very hard. Slowly, saying that. Agora, ao terminar, abaixe a mão, mantenha os olhos fechados. Vamos desfrutar da meditação por mais alguns instantes. Inspire e expire lentamente. Mantenha sua atenção no topo da cabeça, esse ponto que foi massageado por último. Ou deixe sua atenção livre
Pensamentos virão, não se incomode com isso. Apenas deixe-os passar, como se fossem nuvens no céu. Se os pensamentos insistirem, diga: isso não, agora não. Agora eu quero estar no presente. Agora, observe as suas mãos. Veja se você sente uma mão mais quente ou mais pesada do que a outra. Ou ainda, se você sente peso, pontada, formigamento nas mãos como um todo ou em algum dedo. Apenas observe. Agora, eleve a mão direita e coloque sobre o topo da cabeça, mas dessa vez sem encostar no couro cabeludo. Mantendo uma certa distância, veja se você sente uma brisa fresca ou quente emanando do topo da sua cabeça. Procure em toda a extensão da cabeça. Abaixe a mão direita e faça a mesma coisa com a mão esquerda. É uma brisa ou um calor que vem de baixo para cima. Muito bem, agora abaixe a mão e permaneça em silêncio por mais alguns instantes. Muito bem, agora, para encerrar a meditação, nós podemos lentamente abrir os olhos e assim nós concluímos a primeira meditação de hoje. Espero que todos tenham conseguido ficar em consciência sem pensamentos, ao menos por alguns instantes. No começo, é difícil. Nossa mente tem uma frequência muito intensa. É um bombardeio constante de pensamentos, de informações. Então, leva um tempo, gradualmente, para que nós possamos aumentar esse intervalo entre um pensamento e outro. A princípio é um intervalo mínimo, uma fração de segundo. Mas com a prática regular da meditação,
a tendência é que esse espaço entre os pensamentos vá se alargando e cada vez mais nós possamos desfrutar do estado meditativo, do silêncio mental, que é a chave para alcançarmos várias coisas. E também o simples fato de nós apenas observarmos os nossos pensamentos, observar os pensamentos passando, isso já significa que nós estamos em estado de yoga, nós estamos em estado de meditação. E a Kundalini atua em nós nesses momentos. Agora, o que nós sentimos na palma das mãos, no topo da cabeça, essas sensações que nós tivemos de frescor, de calor, de pontada, de formigamento, nós chamamos isso de vibrações. Então, todas elas têm um significado especial, específico. E o tema de hoje, de forma muito pertinente, são as vibrações. Então, a gente vai esclarecer isso um pouquinho antes da gente proceder para a nossa segunda meditação. Bom, gente, tudo que existe, toda a matéria, ela possui um coeficiente vibracional. Tudo que é vivo possui vibrações. Tudo que não é vivo também possui as vibrações que foram depositadas naquele objeto, naquela composição, enfim. Nós, como seres humanos, nós emanamos vibrações. As criações artísticas emanam vibrações. E o poder divino é a fonte de todas as vibrações benevolentes, positivas, que permeiam tudo que existe. O que acontece é que nós não temos a percepção dessas vibrações. É como se nós não estivéssemos alinhados nessa frequência, nessa sintonia, para captar, para receber esses sinais que permeiam tudo. Então, o que acontece é que com a meditação, com o despertar da Kundalini, dessa energia, a nossa consciência se abre para uma nova dimensão, para uma nova percepção, que nós chamamos de consciência vibratória. É quando nós despertamos, quando nós nos tornamos conscientes desse coeficiente vibracional que existe em todas as coisas. E não apenas receber vibrações, mas nós nos tornamos capazes de emitir vibrações também. Então, essa primeira experiência que nós fizemos, quando nós tivemos essas sensações das nossas mãos, o que nós percebemos na realidade são as vibrações do nosso interior. Essas percepções na mão, elas são um retrato de como está o nosso corpo sutil. Então, quando nós temos sensação de frescor, de brisa fresca, isso significa que os nossos centros, os nossos canais de energia, eles estão em equilíbrio, eles estão em harmonia. Então, fazendo uma introspecção, a gente pode perceber que se o nosso lado emocional, se o nosso lado físico, se o nosso lado mental estão bem, estão em equilíbrio, quando existe essa sensação de brisa fresca, de leveza, de frescor. Do contrário, quando nós temos uma queimação, um calor, um peso, pontada ou qualquer sensação incômoda, isso significa que há uma obstrução naquele chakra, naquele centro, o que nós chamamos comumente de bloqueio. O fluxo da energia não está bom naquela região, naquele chakra, naquele centro ou naquele canal. Não é nada para se preocupar, isso é muito comum. Dependendo de como transcorreu o nosso dia, do que aconteceu conosco, nós vamos desenvolver um desequilíbrio aqui ou ali, e nós podemos facilmente corrigir esses desequilíbrios durante a nossa meditação. E durante a meditação, o que nós fazemos? Nós usamos as vibrações, essas energias, com a atuação da Kundalini para nutrir esses nossos chakras e sanar esses desequilíbrios. Então, a forma mais fácil de fazer isso, de direcionar as vibrações, é simplesmente colocando a mão sobre o chakra que necessita de mais atenção, de mais vibrações. Então,
Vejam só, a meditação ela é um processo vivo, portanto, ela não tem uma forma fixa, uma forma rígida. Você vai conduzir a meditação de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu estado vibracional. Então, suponha que você sentiu que o seu chakra do coração tem algum bloqueio, alguma obstrução, está exaurido, sem energia. O que você faz? Você simplesmente coloca sua mão sobre o chakra do coração. Assim você direciona as vibrações e a energia para esse chakra. Então, a mão, por exemplo, se nós queremos trabalhar o chakra do coração no seu aspecto esquerdo, nós vamos colocar a mão oposta sobre ele, que é a mão direita. E a mão esquerda permanece sobre o colo, recebendo as vibrações que são direcionadas a esse chakra que está deficiente. E assim nós restabelecemos seu equilíbrio, seu coeficiente energético. Dessa forma, nós vamos trabalhando simplesmente com as nossas mãos para corrigir o nosso corpo sutil. Além disso, nós podemos dar vibrações para todas as coisas que precisam de vibrações. Você pode dar vibrações a um alimento, simplesmente colocando as mãos em direção a esse alimento, fazendo uma prece, meditando, ou cantando um mantra que nós vamos aprender mais para frente no nosso curso. Se existe uma pessoa que precisa de vibrações, você pode dar vibrações para essa pessoa. Existe uma forma que nós utilizamos muito na Sahaja Yoga de dar vibrações para alguém, para alguma situação, que é a seguinte: nós escrevemos de forma imaginária, apenas com o dedo, na nossa mão esquerda, aquilo que nós desejamos. Por exemplo, a cura, ou o bem-estar, o equilíbrio de tal pessoa. Nós escrevemos com o dedo, assim, como se fosse um lápis, com a mão direita na palma da mão esquerda. Então, nós fazemos movimentos circulares com a mão direita em torno da mão esquerda. Esse movimento nós chamamos de bandhan. E fazemos isso até nós sentirmos que a brisa fresca começa a fluir pelas nossas mãos. Fazendo esse movimento, nós simbolizamos a nossa entrega. Nós entregamos aquela situação para a jurisdição divina. E dessa forma nós deixamos de ter aquilo sob o nosso controle. E nós damos apenas vibrações de paz, de tranquilidade, de amor para aquela pessoa ou para aquela situação. Nós podemos dar vibrações para a água, para as plantas, para os animais, mas para isso é preciso que nós estejamos conectados, que a nossa Kundalini esteja conectada com esse poder que tudo permeia, e para isso nós precisamos meditar regularmente. Por isso que é muito importante nós meditarmos todos os dias, pela manhã e à noite. Não é preciso mais do que 5, 10 minutos, 15 minutos meditando pela manhã e à noite, para que a gente se mantenha constantemente nesse estado e a gente possa usar o poder dessa nossa consciência vibratória que cada vez vai ficando mais apurada. Nós podemos, inclusive, tomar decisões com base nas vibrações. As vibrações vão nos dizer o caminho que vai ser mais benéfico para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, enfim. Aquelas vibrações que são frescas, que são suaves, que são leves, indicam coisas construtivas, evolutivas. E já as vibrações quentes, pesadas, que nós podemos sentir num nível muito inconsciente também, elas indicam algo que não é evolutivo, que não é construtivo, que é destrutivo. Dessa forma, o nosso discernimento se torna muito apurado. E seria muito interessante se nós nos propuséssemos a desenvolver isso nas nossas meditações diárias, para usarmos esse recurso como um novo começo, uma nova consciência, uma nova percepção do mundo, da realidade, das coisas, que, aliada com o nosso bom senso, sempre e certamente nos conduzirá pelos melhores caminhos. Dito isso, gente, vamos passar para a nossa segunda meditação do dia, que será precedida por uma
outro trecho de uma palestra de Shri Mataji, no qual ela fala sobre as vibrações que existem inclusive nas obras de arte, que são aquelas que resistem à ação do tempo, porque elas têm um apelo muito grande, porque inconscientemente elas apelam elas possuem, emitem vibrações que nós percebemos inconscientemente, e depois, como almas realizadas, como pessoas que têm a Kundalini desperta, nós percebemos um nível da nossa consciência na palma das nossas mãos. Shri Mataji usa alguns termos em sânscrito que eu vou introduzir brevemente. Quando Shri Mataji fala em Sarasvati, ela quer dizer o princípio divino do aprendizado, do conhecimento, do raciocínio, da ciência, das artes. E quando Shri Mataji fala em Surya, ela quer dizer o poder do sol. A princípio, eu creio que esses são os termos em sânscrito que estão presentes na palestra, mas outros nós podemos esclarecer após assisti-lo, caso pareça. Então vamos assumir novamente a nossa postura de meditação, com as palmas voltadas para cima, os pés encostando no chão, na Mãe Terra. Vamos fechar os olhos e respirar lento e profundamente. Agora, vamos abrir os olhos para assistir à palestra. You see how Raulbai has love for me. And in this place, you all also got new ideas of creating a beautiful thing. And as love will increase, your creativity will develop. So the basis of all creativity of Saraswati is love. If there is no love, there is no creativity. It's even in the deeper sense, if you see, people who have created all the scientific things are also out of love for the masses, not for themselves. Nobody has produced anything for themselves. If they make something for themselves, it has to become for universal use, otherwise it has no meaning. Even if you say atom bomb and all these things are created from science, they are also very protective. If they had not created those, people would not have taken out their minds from war. Now nobody can think of having a big war. Of course they are having cold wars, but that also will gradually stop when they will be fed up of it. So all the activity on the right hand side of Saraswati basically has to end up in love, starts with love and ends up in love. Whichever does not end up in love coils up and finishes up. It just disappears. So you can see that even matter which is not used for love just finishes up. The basis has to be love. Otherwise all such matter that we create, which has angularity, which is not fitting into the mass media, which is not appealing to the masses. Of course, it takes time. We have seen that it takes time. But it has that tendency always to disappear in the thin air as soon as you find it does not appeal to the masses. Now this love that we talk of, this great love of God we talk of, we know that it for definite through vibrations. People do not have vibrations, but still we can feel the vibrations in a very unconscious way. All the great paintings of the world have vibrations. All the great creative works of the world have vibrations. Only those who have vibrations have been sustained by time. Otherwise all other things are destroyed. There must have been monuments and horrible statues and horrible things that have been created long time back, but were all destroyed by nature and they could not stand the impact of the Kala, that is the destructive power of time. So all that is sustaining, all that is nurturing, all that is ennobling comes from this sense of love which is within us, very much developed, but within others also who are not yet realized.
Ultimately, the whole world has to realize that one has to go to that ultimate love of God. Otherwise, it has no meaning. Now you have seen in art, people have taken to other methods of appealing to people by using cheap things and very vulgar things, just to make people think that this is art. But this will all disappear. It cannot sustain the impact of the time, as I told you. It cannot, because the time will kill it. All these things have to disappear. And already you can see the result, how things are changing everywhere, even in the West. So there is no need to be so much disappointed with the West and to say that the Western world is a wasteland. It is going to be all right, and it has to be done. Especially it has done a lot of puja of Saraswati, I should say, in the West. Much more that they have done in India, because they have gone to learning, they have tried to find out so many things. But only thing they forgot that it is a goddess of learning. Everything comes from the goddess, that's what they've forgotten. And that's why all the problems have been created. If there is no spirit in your learning, if there is no source of the goddess in your learning, then it is absolutely useless. If they had realized that there is the spirit that is working it out, they would not have gone that far. And that's what I was warning the Indians all through, that you are now taking to industrial revolution in a way. And to avoid all the complications of industrial revolution, you must try to know the spirit. If you do not know the spirit, you will have the same problems as these people have, because they are also human beings, you are also human beings. You will go the same way, at random you will run, and there will be problems, the same problems as the Western people have suffered. Now, Saraswati's blessings are so many that one cannot describe in such a short time. And the Surya has given us so many powers that it is impossible to tell them even in one lecture, even in 10 lectures. But how we go against Surya and how we go against Saraswati while doing the worship of Saraswati is to be seen very clearly within ourselves. For example, the Western people are very fond of Surya because they have no Surya with them. But they go too far with it, as you know, and create complications within themselves of Surya. But the main thing that one has to achieve through Surya is the light within. Is the light within. And if Surya Chakra at the Agya level is occupied by Lord Jesus Christ, then it is even more essential that the purity of life, what we call niti, is the morality of life. The morality itself has become very much sort of an argument in the West. People don't have any sense of absolute morality. On vibrations, of course, you know. But they have gone all against it. Those who are the worshippers of Jesus, those who are the worshippers of the Surya, of the Saraswati, have all gone against the powers of Surya, just disobeying it. Because you cannot be a Surya if you do not have a proper sense of morality and holiness. The Surya itself brings light. You see everything. So many qualities Surya has got. It dries up everything that is wet, dirty, filthy. It dries up all these places which create parasites. But so many parasites are created in the West. Not only parasites, but there are horrible cuts and horrible things which have come into those countries, which is supposed to be full of light. And in that darkness, they exist. Darkness about their spirit, darkness about their own knowledge, and darkness about love. These three things have taken over in the places where you are supposed to love light. Light doesn't mean what you see with your gross eyes. Light means from within, the light of love. That one should understand. Light of love. And it's so soothing, it's so sweet, it's so beautiful, it's so enamoring, it's so abounding that
unless and until you can feel that light within you. That light which is of pure, of purity, pure relationships, pure understanding. If you can develop that kind of a light within yourself, the whole thing will be cleansed. Wash me and I shall be whiter than snow. This is what happens to you when you are completely cleansed. The purest form of nature is within us. The purest form of nature is within us. Our chakras are made out of that purest form of nature. We are the only people who are spoiling it by our mental thinking. Again, the same Saraswati's work. We are going against Saraswati itself. Saraswati cleanses all that is impure in nature, while with our brain activity we are spoiling. All our brain activity goes against pure intelligence. And that's what one has to understand, that this pure intelligence is not to be soiled by our thinking. Our thinking can make us so bumptious, so ego-oriented, so impure, that we can really eat the poison and say, what's wrong? Just the opposite of Saraswati. If Saraswati is within us, she gives us subuddhi, wisdom. And that's why to worship Saraswati, to worship Surya, we must have that clear vision as to what we have to be. She has so many qualities, as I told you, which cannot be described in one lecture. But one of the greatest qualities of hers is that she ends up into subtler things. Like the Mother Earth will end up into fragrance. Music will enter into melodies. Like that, whatever she creates ends up into something later. Matter, whatever she produces, ends up into aesthetics. If matter does not have aesthetics, then it is gross. Like that, everything. Now, you will say, what is water? Water becomes the river Ganges. These are the subtler. So, the matter gets into subtler things because it has to permeate. It has to permeate. So, everything, whatever it is, and the best of all is the air. That air becomes the vibrations. So you can see how whatever has come out from this matter, from these 5 elements, becomes that subtle thing. Of course, the left side and right side both work it out, because the love has to work on this, and when love acts on matter, it becomes. And that is how one has to look at your own lives to make it a beautiful combination of love and matter. May God bless you. Muito bem. Agora vamos fechar os olhos para continuar em meditação, para nos embebermos nisso que Shri Mataji descreveu como o lado mais sutil das coisas, como essa emanação de amor, que são as vibrações. Então feche os olhos, procure apenas cultivar o silêncio dentro de você, para que nós possamos estar expostos a esse amor divino. Procure observar as suas mãos, e se você tiver qualquer sensação de bloqueio, de obstrução, apenas diga: Mãe Kundalini, eu entrego isso a ti. Simplesmente assim.
Com a mão direita, percorra todo o centro do seu corpo em um movimento ascendente. Levante a mão direita sobre todo o centro do seu corpo até o topo da cabeça e massageie. Faça esse movimento por 3 vezes. Agora, coloque a mão direita sobre o topo da cabeça, mantenha uma certa distância e veja se você sente o fluxo de vibrações emanando do topo da sua cabeça. Abaixe a mão direita e procure com a mão esquerda. Agora abaixe a mão esquerda também e não faça absolutamente nada. A meditação não exige nenhum esforço da nossa parte. É uma atitude muito receptiva. Nós podemos apenas expressar o nosso desejo. Mãe Kundalini, por favor, nos dê a consciência vibratória, a percepção das vibrações do lado mais sutil de todas as coisas. Agora cultive o seu silêncio interior por mais alguns instantes. Se os pensamentos vierem, diga: isso não, agora não. Gradualmente, conforme nós formos meditando todos os dias um pouquinho, isso vai ficando muito mais apurado dentro de nós. Então essa nova dimensão se abre e passamos a conhecer tudo em profundidade, na essência, através das vibrações. Nós podemos encerrar a nossa meditação abrindo lentamente os olhos. E assim nós encerramos a nossa meditação online de hoje. Caso vocês desejem, podem deixar o feedback nesse formulário que existe na página da meditação online, descrevendo as sensações que vocês tiveram, para que nós possamos ajudá-los a elucidar, a decodificar o que elas significam. Até que com o tempo, você, como seu próprio mestre, possa fazer essa leitura do que cada uma dessas sensações significa. Elas são um retrato do nosso corpo sutil. Deixe também suas outras dúvidas, sugestões, reclamações. Nós teremos o maior prazer em responder. Qualquer assistência que for necessária para a sua meditação diária, nós também estamos aqui. A nossa sugestão é que nós comecemos esse ano de 2016
com esse propósito de investirmos um pouquinho mais em nós mesmos. Nós dedicamos tanto tempo às outras coisas, às coisas externas, o tempo todo. Nós nos voltamos muito pouco a nós mesmos. Isso é fundamental, isso é essencial para que nós sejamos pessoas felizes, satisfeitas, capazes de ajudar a si mesmas e aos outros. Então, no nosso site, nosso portal www.sarrajyoga.org.br, você pode encontrar muitas informações e muitas instruções que vão te auxiliar nesse desafio da meditação diária, certo? Sem estresse também, sem deixar que isso te torne ainda uma pessoa mais ansiosa, com essa preocupação, eu tenho que meditar, não é assim que funciona. A princípio a gente tem que se disciplinar um pouco, mas aos poucos isso vai se tornando algo que nós fazemos porque nós queremos, porque nós desejamos. Da mesma forma como nós escovamos os dentes, tomamos banho todos os dias, nós sentimos a necessidade de meditar como algo que vai nutrir, limpar, purificar o nosso interior. Bom, espero que vocês todos tenham desfrutado dessa nossa experiência. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Como eu disse, estamos à disposição. E vou deixar aqui mais uma música para quem quiser permanecer meditando, ainda desfrutando um pouquinho mais. E um excelente 2016 a todos vocês e até o próximo domingo com a nossa meditação online. Muito obrigada, gente. Foi um prazer e uma honra.